una para o povo aí de Vitória, a turma da P4 de Jardim da Penha, beleza? Nós vamos hoje, meu velho, terminar o processo de formação das monarquias nacionais para a gente ingressar nos absolutismos e mercantilismos, beleza? Show de bola? Então, bora lá. Na nossa última aula, eu parei falando com vocês a respeito dos exemplos de formação de monarquia nacional. Deixa eu só achar elas aqui, cadê elas? Como é que eu vou colocá-las aqui na linha de produção? Beleza. Essa aqui eu vou retirar, porque eu vou usar só depois. Essa aqui. Deixa eu espelhar ela agora. Aqui. Aí, olha só. Na aula passada, eu falei para vocês que esse conteúdo que eu e o Adelardo publicamos, ele é um conteúdo que ele faz citações aos processos de consolidação dos Estados nacionais modernos, beleza? Falei com vocês que não tem a necessidade de você identificar cada guerra, cada nome de rei, cada batalha em cada momento. Aí você fala, por quê? Porque, na moral, quase ninguém vai saber disso, meu velho. Aí você fala, por quê? Porque você só vai estudar isso, e se estudar na universidade. Aí você fala, por quê? Porque são conteúdos específicos, para países específicos. Então, nós vamos estudar, por exemplo, citações de Portugal, Espanha, França, Inglaterra. No caso de Portugal, porque foi o nosso colonizador. No caso da Espanha, também foi o nosso colonizador. Olha o período de União Ibérica. E por que França e Inglaterra? Pelo fato de que, meu velho, são as duas maiores potências da Europa na época. Então, são apenas usados como referenciais para você poder entender como que as guerras se dão, como que acontece a união entre rei e burguesia, como que acontece a união entre o rei e a nobreza, como que o rei consegue consolidar, meu velho, o seu poder, como que as guerras criam identidade nacional, sacou? Como que as guerras diminuem o número de nobres, então facilita o rei voltar a ter o domínio daquelas terras. Com o renascimento comercial e urbano, aliança rei-burguesia, quanto mais se dinamiza o comércio, mais a burguesia ganha, mas mais o rei também ganha, porque ele ganha o quinto em cima desse comércio, e esses 20% faz com que o rei concentre cada vez mais forças armadas no seu nome ou na sua mão, e aí, se ele passa a ter o monopólio do uso da força, o poder volta a ser centralizado. Todos esses exemplos é para poder citar isso que eu acabei de dizer. É isso que vai cair no Enem, se cair a respeito de formação do Estado Nacional, é isso que vai cair em qualquer vestibular que você for fazer. Renascimento comercial urbano, aliança rei-burguesia, aliança rei-nobreza, guerras internas ou externas que consolidam identidade, língua, costume e religião. Depois que centraliza o poder, passa a ter um território único, fronteira única, língua única, moeda única, imposto único, exército nacional. Simplesmente isso. E aí, citamos casos de Portugal, né? Guerra de Reconquista, Espanha, também Guerra de Reconquista, Inglaterra, Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, e aqui na França nós vamos ver agora para finalizar esse para o próximo capítulo. A centralização, observa que o mundo feudal são 1000 anos, né? E você não pode imaginar que o mundo feudal inicie e termine em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, em Portugal, por volta de 1385, já haviam eliminado quase todas as estruturas feudais daquele país. 1385. Se você for ver lá na Europa Oriental, a Rússia só vai acabar com a servidão por volta de 1860. É muito tempo de diferença, sacou? E aí, então, você observa que as oscilações são de país para país, alguns mais cedo, outros muito tardiamente, beleza? A centralização na França começa com a dinastia capetingia. Não é aquelas gracinhas, esses aí que deram alma pro capeta para poder terem o poder. Não, é porque o sobrenome do cara era Capeto, Hugo Capeto. No século X, ele já começa a tentar centralizar os poderes nele, acabar com aquele mundo descentralizado feudal. No século XIII, a centralização vai ser acelerada no Filipe Augusto. Necessidade de um exército poderoso para conter os conflitos com a Inglaterra. Olha aí a Guerra dos 100 Anos. Olha os conflitos disputados pela região da Flandres. Então, o rei, para liderar as tropas em campo de batalha, ele começa a centralizar as tropas sob o seu comando, beleza? Quando chega, meu velho, e aí ele faz o quê? Ó? Cobrança de impostos, ele que passa a fazer. Fiscais, nomeados pelo rei. Justiça, feita pelo rei. Ele começa a centralizar as coisas nele e abandonar o mundo feudal. E o camarada que vai dar um pontapé muito forte nesse processo de centralização é o Filipe IV.
ou o Felipe o Belo. Esse camarada, velho, ele vai fazer de tudo para poder centralizar os poderes nele e fazer a França se tornar a maior potência da época, ou pelo menos para tentar ser. Tem uma série na Netflix que se chama Templários, sacou? E aquela série faz referência ao Felipe o Belo e à Ordem dos Templários, é massa. Você vai ver lá o Jacques de Molay, que era o chefe da Ordem Templária, ver os acordos da igreja com a Ordem Templária, do rei com a Ordem Templária. A Ordem dos Cavaleiros Templários, para quem não sabe, é uma ordem militar religiosa que começou a existir na época das Cruzadas. Lembra que eu falei que o primeiro filho do nobre ganhava a todas as terras, o segundo filho do nobre ia para a igreja e o terceiro filho do nobre para lá iam ser cavaleiros, iam ser guerreiros, beleza? A maioria desses terceiros filhos agora fazem parte da Ordem dos Templários. Ou a maioria não, disse mal. Muitos deles vão fazer parte da Ordem dos Templários. Aí, ao mesmo tempo que eles defendem a igreja, eles têm a possibilidade de, na guerra, conquistar alguns benefícios para sua própria ordem, beleza? E a Ordem dos Templários, dos Cavaleiros Templários, não só vai fazer parte das principais cruzadas na frente de batalha, como a Ordem dos Templários, ela vai guardar as rotas de comércio. Então, tipo assim, ela vai proteger as rotas que os cristãos conquistaram, para poder não deixá-las caírem de volta na mão de árabe ou judeu. E, basicamente, para poder vigiar essas rotas, essas passagens de comércio, que vão garantir o tal do renascimento comercial e urbano, eles vão cobrar taxas. A Ordem Templária, desculpa, a Ordem Templária vai ficar fortíssima. Lembra que tudo que você conquistasse do infiel, você poderia conquistar para si. Esses templários vão dominar castelos, vão dominar terras, vão dominar feudos, vão dominar pontos de comércio, vão dominar as rotas. E vão começar a ganhar muita grana. Vão começar a ganhar tanta grana que eles passam a emprestar dinheiro para as monarquias nacionais. Uma das monarquias nacionais que mais pegaram dinheiro emprestado com a Ordem dos Templários foi a França, do Filipe o Belo. Sacou? E aí, o que vai acabar acontecendo? Só um pouquinho. Deu um tilt aqui na minha tela. Pronto, voltou. E o que acaba acontecendo? Na época, o Filipe o Belo, ele começou a se chocar com a igreja. Aí você fala, por quê? Porque a Ordem dos Cavaleiros Templários era uma ordem ligada à igreja, mas era uma ordem que tinha autonomia para funcionar, né? Então tá aí, ó, choque com a igreja veio da ameaça do rei de cobrar impostos sobre os bens eclesiásticos do clero francês e impedir a saída de recursos para a Santa Sé. Bem, o que esse camarada fez foi simplesmente o quê? Primeiro eu vou contar o caso dos Templários, né? Ele chegou para os Templários, devia até os cabelos, você sabe da onde, para a Ordem dos Cavaleiros Templários, e ele não queria pagar. Sacou? Pegou o dinheiro emprestado, devia horrores, usou o dinheiro e não queria pagar. E aí ele chegou para a igreja católica e falou o seguinte, ó, aquela Ordem dos Cavaleiros Templários, ela está praticando heresia. Por que heresia? Ela defende as rotas para a Terra Santa. Ela defende os fiéis cristãos que passam por ali. Por que heresia? Aí o Filipe o Belo falou assim, vocês da Igreja Católica não condenam a usura? A igreja, sim. A usura não é a cobrança de juros sobre empréstimos? Sim. Pois bem, a França paga juros à Ordem dos Cavaleiros Templários. Sacou? E isso é uma heresia, isso é ilegal. Só que como boa parte da riqueza dos Cavaleiros Templários também poderia ir para a igreja viu nessa possibilidade uma chance de fazer um acordo com o Filipe o Belo. Qual que era o acordo? Ó, eu, rei da França, vou destruir a Ordem dos Templários sob a sua justificativa de que eles são hereges. Então eu, rei francês, ganho, porque eu não vou precisar pagar a dívida para eles. E você, Igreja Católica, também vai ganhar, porque você vai se apropriar de todas as riquezas que eles têm. E você vai poder justificar, esmagar essa ordem, porque eles estão cometendo heresia por emprestarem dinheiros a juros. Por exemplo, vão ter várias e várias outras heresias. De que tiveram filhos, de que se casaram, de que não tinham voto de castidade, de que não tinham voto de pobreza, mas enfim, velho, foi um massacre da Ordem dos Templários. Tem uma cena de uma série que chama Game of Thrones. Eu não sei se vocês já viram, mas eu só vou dar um spoiler rapidinho. Tem um momento em que o Robb Stark vai se casar. E ele vai se casar com uma mulher que não é aquela que ele queria se casar. Ele foi obrigado a se casar, tinha um comprometimento do pai dele com ela, beleza, ele foi se casar. E aí, cara, o que acontece? Não, desculpa, ele se casou com uma mulher que não era para ele se casar. O que acontece? Durante o casamento dele, meu velho, o lugar
onde ele está com a família dele. Não sei se vocês lembram, vão lembrar dessa cena, que tem bastante tempo que eu vi essa cena. Mas eu sei que durante o casamento do Robb Stark, dentro de um castelo, sacou? A galera não deixou ninguém entrar armado. Ah, por quê? Porque é um casamento, é uma festa, um banquete, então não precisa dos seus soldados entrarem armados dentro do salão de festa. Beleza? Show de bola. E aí, velho, todo mundo comendo, bebendo e vinho, pá, show de bola. Daí a pouco os caras só pum, fecha a janela, pum, fecha a porta, pum, 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 vai fechando. E só vê aparecer arqueiro de tudo quanto é lado, e toma flecha, e toma espadada, e toma flecha, toma espadada, matou todo mundo ali. A destruição dos Templários teve uma cena muito parecida com essa. Os Templários foram convidados até Paris para participar de uma cerimônia junto com o próprio rei, foram com trajes de gala. Trajes de gala não vão portar armamento, e durante a festividade o rei vai matar quase todo mundo, inclusive o Jacques de Molay, que era o chefe da Ordem dos Cavaleiros Templários, que inclusive hoje é uma das ordens da maçonaria, um dos graus da maçonaria, a Ordem Templária. E existem também aqueles meninos que, antes de serem maçons, né, os menores de idade, porque não pode ser maçom menor de idade, são membros da Ordem de Molay. Ordem de Molay é em homenagem ao Jacques de Molay, líder templário que foi morto, incendiado, sacou? E aí o Filipe o Belo foi lá e, puf, liquidou os templários, não tem mais que pagar a dívida. A Igreja Católica aceita, que considera os caras hereges, então se apropria dos bens dele, só que o Filipe cresce na parada. Ah, por quê? Porque depois disso ele fala, ó, a França precisa se capitalizar. Estou devendo muito, não preciso pagar mais os templários, beleza, mas eu preciso arrecadar impostos. E eu vou passar a cobrar impostos sobre as terras da igreja. A Igreja Católica tinha horrores de terras na França. Vários e vários feudos, muitos feudos. E a outra coisa, além de eu cobrar impostos sobre as terras da Igreja Católica na França, os dízimos que são pagos pelos franceses não vão para Roma. Os dízimos que são pagos pelos franceses vão ficar na França. Aí, meu velho, tocou na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Na época, o Papa, que era o Bonifácio, chegou e falou assim, ó, Felipe, se você cobrar imposto de terra da igreja, ou se você falar que vai ficar com os impostos que vêm para Roma aí em Paris, eu te excomungo. E você lembra que os papas na época tinham poder supranacional, estava acima do rei, né? Você sabe que excomungar é retirar a sua chance de poder ser salvo algum dia na vida. Se você é excomungado, quer dizer que você não existe mais para Deus. A sua única direção é o inferno, sacou? E aí? E aí o Filipe cozinhou o Bonifácio já era velho, até o Bonifácio morrer. Alguns, inclusive, vão falar que a morte do Bonifácio foi antecipada porque ele matou o Papa, sacou? Ou envenenou o Papa. Nessa série, Templários, mostra uma cena parecida com essa aí. É massa. E aí, velho? E aí, Papa morto, tem que colocar um outro Papa no lugar. Como a França, naquele momento ali, era uma das maiores potências católicas do planeta, a França vai lá e faz o quê? O rei, o Filipe, impõe um Papa francês, o Clemente V, beleza? É claro que a Igreja Católica, a Santa Sé, não vai aceitar uma indicação de um rei. Ah, por quê? Porque quem vai escolher quem vai ser o próximo Papa são os próprios membros do clero, do alto clero da nobreza. E aí? Quando ele mexeu os pauzinhos dele para poder fazer ser eleito um Papa francês, a galera que perdeu não aceitou, falou não. Ele mexeu na eleição, ele subornou, ele comprou, ele corrompeu, ele ameaçou os nossos cardeais para poder eleger um francês para ser Papa. Lembrando, se eu não me engano, não tenho total certeza, mas nenhum Papa até então não era italiano, sacou? Todos eram do Império Romano, né? Todos eram de Itália, na verdade, que nem existia na época. E aí? E aí tiveram que engolir. O Papa francês, o Clemente V, sabe o que ele fez? Pegou a capital, que é Roma, e mudou para Avignon, na França. Ou seja, eu não queria mandar os impostos da França para Roma, beleza? Como agora o Papa é francês e a sede do papado é aqui na França, e eu indiquei a nomeação do Papa por debaixo dos panos, todos os impostos do mundo católico tinham que ir para Paris. Na verdade, tinham que ir para Avignon. É uma cidade da França, sacou? E aí? A Igreja Católica não aceita de jeito nenhum. Não. Não vou passar os dízimos, não vou passar o poder, não vou passar tudo para esse camarada que está manipulando o Papa, que é francês, e o rei é francês. E aí a Igreja Católica se separa. Acontece o cisma do Ocidente. O grande cisma do Oriente foi aquele que dividiu a Igreja Católica em 1054. Igreja Católica Apostólica Romana, Roma, e Igreja Católica
ou igreja ortodoxa, a igreja oriental, que é sede em Constantinopla. Agora você tem a igreja romana se dividindo em duas. Então, primeiro a igreja católica se dividiu em ocidental e oriental, católica e ortodoxa. Agora a igreja ocidental se divide em duas de novo. É o tal do grande cisma do Ocidente. Vai ser um momento de 70 anos em que os católicos terão dois papas. Um papa romano, original, sede em Roma, não existe Vaticano ainda, quem criou o Vaticano é o Mussolini, e um papa francês, beleza? Mas observa que é uma tentativa. Por que você tem esses exemplos? Para você sacar que o rei quer concentrar poderes nele. Poder político, poder econômico, poder religioso, para ele se tornar um monarca absolutista. Quando vieram a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, fortaleceu ainda mais esse processo. Lembra que eu falei que cria sentimento de nacionalidade, cria sentimento de identidade. O rei é aquele que vai liderar as tropas em campo de batalha. O rei é aquele que vai, principalmente, meu velho, ser a inspiração. No caso da França, nós tivemos uma inspiração que se sobrepõe ao rei, que eu comentei para vocês, a Joana d'Arc. Né? Na Guerra dos 100 Anos, eu falei que nós temos um primeiro momento de amplas vitórias inglesas, que chegaram nos portões de Paris, da Ile-de-France, né? Depois nós tivemos um período de estabilidade, de vitória de um lado, vitória de outro, e nós tivemos um terceiro momento com o aparecimento da Joana d'Arc, que fala que vai ser iluminada pelo próprio Senhor, e fala para os franceses acreditarem em Deus e segui-la com força e fé, que eles vão conseguir vencer a guerra, e é o que acontece. Te comentei que a Joana d'Arc não só inspirou os franceses, como a Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses, né? Na verdade, os ingleses pagaram para sequestrá-la, e ela foi executada por crimes de heresia e bruxaria. Então, é divina para uns e é bruxa para outros. A Guerra dos 100 Anos eu já tinha falado, que ela durou até 1453. Por que ela é importante para a França? Porque expulsa os ingleses da parte continental. E porque coloca uma família real, a dinastia de Valois, para passar a administrar a França daqui para frente. E também porque boa parte dos nobres franceses morreram nessa Guerra dos 100 Anos. Então, quem passa a administrar esses territórios desses nobres e essas tropas desses nobres, sou eu, o rei. Sacou? E aí, senhores, nós terminamos esse conteúdo, né? Isso aqui é um mapinha mental, né? O que cada um faz, o que a nobreza faz. Deixa eu só expandir aqui, porque esse mapinha é maneiro. Se observa aí, ó, formação das monarquias centralizadas, ó. O rei, como é que ele busca a centralização? Passa a exercer o poder nacional, apoio da burguesia, apoio do papa, apoio da igreja. Passa a reivindicar o monopólio, ele tem a força armada, ele tem a justiça, ele cunha moeda, ele cobra impostos, ele faz as leis, beleza? Para isso, ele se aproxima da burguesia, que dá grana para ele. Quanto mais a burguesia tem comércio, mais dinheiro ele tem. Enfrenta uma nobreza feudal que vai acabar sendo morta nesse momento por causa das guerras, e aqueles nobres que sobram vão se manter fiéis ao rei, porque eles vão ganhar privilégios, não pagar impostos, receber salários, e assim vai. Terminamos essa. Deixa eu ir lá ver lá no blog que vocês têm dúvidas. Eu estou vendo piscar por aqui. Vamos lá. Aqui. Daniela. Pessoal, entrei depois e me perdi aqui. Qual é o assunto que ele está falando? Eu estou falando da formação das monarquias nacionais. É o que estamos agora. Aí falamos da portuguesa na aula passada, espanhola e inglesa na aula passada. Agora nós falamos da francesa e terminamos. Pode crer? Beleza. Acho que é só isso. Então vamos começar a espelhar a próxima aula, que vai ser essa aqui. Essa, ó. Tá no seu blog, tá? O Antigo Regime, ou Ancien Regime, né? Parte 1. Observa, senhores, que eu vou passar a repetir agora aqui várias coisas e vou acrescentar mais algumas, né? O Antigo Regime, ou Ancien Regime, é a nova ordem política, social e econômica que se forma com a Idade Moderna, beleza? Período denominado ou caracterizado pela consolidação do absolutismo, quando o político passa a ser centralizado. Observa que antes era descentralizado no mundo feudal. Agora, no mundo moderno, passa a ser centralizado. E o mercantilismo, onde agora a economia deixa de ser aquela economia agrária, quase de subsistência, para ser uma economia mercantil, comercial, de plantations e de tudo mais que você possa imaginar. Só vai ser superado pelas revoluções burguesas do século XVIII. Então, esse antigo regime só vai acabar com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial.
Então vai durar bastante tempo, né? E o modelo mais clássico de todos de absolutismo é o modelo francês. É o clássico principal, a aliança rei-burguesia, rei-nobreza, a igreja se submete ao rei, fala que ele é divino e assim vai. Vamos ver as características do absolutismo. Fácil, né? Primeiro, é por isso que eu falo com você que é um resumão. Nós estamos na página 35 da sua apostila, vão lá acompanhando. O regime político dos Estados nacionais modernos é a personificação da soberania na figura do rei. Todos os poderes estão concentrados nele. As esferas do poder, o poder executivo, legislativo, judiciário, o poder político, o poder social, o poder econômico, se concentra nesse cara, beleza? Vão existir alguns limites institucionais para o poder, né? Que limites vão ser esses? Inexistência de limites institucionais para o poder. Antigamente, existia uma nobreza, existia uma igreja, agora não mais. Agora eu me alio à burguesia. Agora eu submeto à nobreza. Agora eu submeto à igreja. Onde? Mas da burguesia eu entendo porque ela vai ganhar imposto único, moeda única, livre trânsito. E da nobreza e do clero? Simples. Os nobres que não aceitam vão ser massacrados pelo meu exército real. Sacou? Se você aceitar, você passa a ganhar uma pensão e não paga imposto. Ah, e o clero? O clero, idem. Eu rompo com a igreja, viro outra igreja e tomo tudo deles. Então, ou você passa a me apoiar, ou você passa a falar que eu sou monarca, que eu tenho poder divino, ou eu mudo de religião. E se eu mudar de religião, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, ou o que for, todo mundo no meu país vai ser obrigado a mudar. E aí eu tomo suas propriedades, você perde os fiéis e perde os dízimos. O que você vai fazer, Clero? Sacou? Então, o monarca sofria limitações sociais. A atuação do rei estava vinculada aos interesses tanto da burguesia quanto da nobreza. Então, a burguesia apoia o rei enquanto o rei tiver imposto único, moeda única, livre trânsito. A nobreza continuará apoiando o rei enquanto ela tiver privilégio de não pagar imposto, de receber uma pensão. Beleza? Agora, institucional, ele está acima de tudo. Quer ver? Para eu te dar uma ideia do que é isso? Primeiro reinado, história do Brasil. Constituição de 1824. É a primeira Constituição brasileira. Aquela Constituição, ela tem um negócio nela que chama inimputabilidade. Você sabe o que quer dizer isso? Inimputabilidade significa que todas as leis e todas as regras da Constituição não se aplicam ao monarca. E ainda tinha um poder moderador, que estava acima dos demais poderes e poderia fazer ele aprovar e vetar o que ele quisesse. Então, observa, ó, eu coloquei nesse quadro aí, nobreza, rei e burguesia. Observa que tem as setinhas, né? O rei para a nobreza. Privilégios, cargos da administração pública, comando militar, pensões, que são salários, você é duque, conde, marquês, né? Festas, você vai morar no meu palácio, viver aqueles banquetes, ou o Palácio de Versalhes, centenas de quartos, para poder ocupar aquela corte que vive junto comigo. E eu acho massa esses caras porque eles começam a colocar aquele ditado antigo em prática que fala assim: mantém os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Sacou? Para você saber o que eles planejam. Então, quando o rei traz a nobreza para morar junto com ele no castelo, não é só porque ele acha ela massa, não. É porque ele depende dela e ele quer fiscalizá-la. Para os senhores terem uma leve ideia, a mesma ideia vai ser feita, por exemplo, no regime stalinista. Stalin vai fazer grandes prédios de habitação pública onde os chefes de Estado, os caras que administravam a política principal dentro da União Soviética, vão morar naqueles lugares. E, basicamente, hoje se sabe que todos eles tinham escuta. Que Stalin sabia, todo mundo estava falando no quarto de todo mundo em qualquer lugar. Punk, né? Esses nobres vão suprimir as rebeliões, vão manter a propriedade em nome do rei, vão liderar as tropas em campo de batalha. Beleza? E o rei e a burguesia? Bem, a burguesia vai receber do rei a possibilidade de fazer comércio amplificado, de expandir as áreas de comércio com colônias na América, por exemplo. Sacou? E, é claro, a burguesia dá para o rei o apoio financeiro. Quanto mais você facilitar o meu comércio, mais o comércio cresce. Mais o comércio cresce, mais você cresce também, porque eu pago impostos para você. Beleza? Vamos lá. Como eu já te disse, personificação das coisas na mão do rei. Aí as questõezinhas para os senhores fazerem depois. Bora lá. Primeiro, nessa consolidação nós temos o mercantilismo, que é a base econômica, o colonialismo, que é de onde essa base econômica tira a grana, e a revolução comercial, que é o renascimento comercial e urbano. Sim? Observa que nesse momento há um enriquecimento das metrópoles porque elas passam a explorar colônias da além-mar. Elas têm monopólio, é o pacto colonial, que eu prefiro utilizar a palavra exclusivo metropolitano. Aí você fala assim, mas por que não pacto? Porque um pacto tem que ser um acordo, né, cara?
E os senhores acham que realmente teve um acordo de Portugal com o Brasil? Ó, Portugal, Brasil, vamos fazer um acordo. Eu produzo industrializado e você gênero tropical. Você só pode comprar de mim, só pode vender para mim? Não, isso é uma imposição. Isso não é um pacto, é uma imposição. Então, falar exclusivo metropolitano é muito melhor. A metrópole tem exclusividade de explorar o comércio da colônia, né? A burguesia, claro, vai ser favorecida por esse processo. Nas minhas aulas de história do Brasil, eu faço assim, ó. Pega o exemplo das grandes navegações de Portugal. Todo mundo ganha. Ah, porque centralizou a administração, o rei submete aquelas categorias ou faz alianças com ela, nobreza, clero, igreja. Vamos navegar. As terras conquistadas em nome do rei. Quem administra as capitanias hereditárias? Quem administra as terras e os principais cargos? Governador-geral, vice-rei, capitão-mor, ouvidor-mor, capitão donatário, quem? Membros da nobreza. Quem é que vai fazer o comércio nessa colônia? As companhias de comércio burguesas. Quem é que vai fazer a catequese dessas colônias? A Igreja Católica. Então, o rei ganha, a nobreza ganha, a burguesia ganha, a igreja ganha. Beleza? Outras coisas que contribuem, além dessa expansão marítima e comercial, dessa exploração das colônias, como eu te acabei de dizer, o renascimento cultural também favorece a formação das monarquias nacionais absolutistas. Ah, por quê? Porque você pega teóricos, você pega estudiosos que passam a escrever para poder fortalecer o imaginário, criar a ideologia. Observa, humanistas estimulavam o desenvolvimento de laços nacionais e a afirmação de uma identidade nacional. A nossa música, a nossa língua, a nossa cultura, ela é diferente, ela é melhor. Quase sempre eles vão colocar isso. Quase sempre vai ter um traço de xenofobia. Ela é melhor, ela é superior à do outro país, né? E aí, é claro, a outra coisa é resgatar a ideia de que um país só vai crescer e só vai prosperar se tiver um poder político centralizado. Lembra que no mundo feudal o poder político era descentralizado. Se você voltar no período romano, era um império, um cara mandando em tudo. É justamente essa ideia na Idade Moderna que os reis querem fazer. Para voltarmos a sermos grandes como o Império Romano já foi, é necessário ter um poder centralizado. Beleza? E a ideologia criada nesse momento vai ser justamente para isso. Então, ó, renascimento cultural cria ideologia que povoa o imaginário popular, a minha língua, o meu costume, a minha religião, a minha dança, a minha música. Isso cria identidade nacional e favorece a formação do Estado Nacional moderno. A religião, ela colabora em quê? Lembra que eu falei com vocês, meu velho, que os reis querem ter o poder total. E até a Idade Média, a Igreja Católica estava acima dos reis. Tanto é que eu falei para vocês que o rei que ia ser coroado tinha que se colocar de joelho. O Papa, em pé, ia lá e colocava a coroa na cabeça dele. Então, tipo assim, eu, Papa, representante de Deus na Terra, estou concedendo a você o poder político para governar. Beleza? Só que na Idade Moderna, os caras querem retirar essa autoridade que o Papa tinha sobre os reis e sobre o seu próprio país. Como? Ou o Papa aceita se submeter à autoridade do rei, ou, como eu disse, o rei muda de religião, a população dele muda junto, e aí, meu velho, ou a igreja se submete, ou ela perde. Exemplos: em Portugal, Espanha, França, a igreja católica se submeteu à autoridade do rei e manteve esses países católicos. Itália também, é claro, é a sede. Agora, Inglaterra, sacou? Agora, Alemanha, lugares onde a igreja não se submeteu e surgiram novas monarquias com religiões diferentes daquela. Então, se observa que a reforma protestante, em que medida que ela é um instrumento que fortalece o rei? Porque eu crio uma religião que o rei vai mandar nela, igual, por exemplo, o anglicanismo, sacou? Do Henrique VIII. Você vai ver isso mais à frente. Eu sou o chefe político, eu sou o chefe econômico e eu sou o chefe religioso. Acumulei poderes em mim. E você vê também por parte da Igreja Católica, na Contra-Reforma. Ou a Igreja aceita se submeter à autoridade do rei, como aconteceu em Portugal, Espanha, França e também Itália, ou ela perde a capacidade dela de ter as terras, de ter os fiéis, de ter os dízimos. Ou se submete ou perde. Ou você fala bem de mim, Igreja Católica, ou você fala bem de mim, Igreja Protestante. Beleza? E vamos aos teóricos do absolutismo. Dentre esses teóricos do absolutismo, são aqueles camadas que vão ter a justificativa. Você não pode só falar é porque Deus quis ou porque é assim, sacou? Vai ter essa porque Deus quis? Vai. Vai ter os teóricos absolutistas divinos, igual, por exemplo, Jean Baudin, igual, por exemplo, Jacques Bossuet, beleza? Mas vamos lá.
esses camaradas vão criar justificativas para poder colocar para o povo por que, que o rei manda. O rei não manda só porque ele tem um exército maior. O rei não manda só porque ele é de uma família real de sangue azul. O rei não só manda porque as gerações e gerações é ele que manda. Eu tenho que modernizar o pensamento para poder fazer você aceitar com mais tranquilidade o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só. Então, eles vão empreender uma profunda reflexão sobre o Estado e a política em busca de novos ideais de poder, em geral, ligados à realeza. E vão se utilizar, é claro, porque melhor um rei que tem sangue azul, que tem instrução, que tem capacitação para governar, do que um qualquer, como se diziam na época. Então, a ideia é fazer o quê? Vamos criar justificativas, sejam elas de base filosófica, sejam elas de base religiosa, para concentrar o poder em uma pessoa e que o povo aceite essa concentração de poderes nele. Então, eles vão escrever sobre a natureza do poder, sobre as bases do poder, beleza? E o primeiro que nós vamos ver é o Nicolau Maquiavel, ou o Nicolau Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel para a gente. Né? O Nicolau Maquiavel é um camarada que muita gente distorce ele. Né? Ah, por quê? Porque o camarada vai lá e fala assim, o Nicolau Maquiavel, eu lembro, ele escreveu uma obra que chama O Príncipe, e a principal ideia é uma frase, os fins justificam os meios. Então você pode roubar, matar, trair, corromper, fazer tudo, desde que no final das contas você se mantenha como rei daquele país com poder centralizado. Teve um erro aí. Mas eu aprendi assim a vida inteira. Tem um erro aí nessa frase. Qual que é o erro? Não é os fins justificam os meios. Basta você ler o livro que você vai ver a frase. E qual que é a frase então? Para cada fim existe um meio, sacou? E ele vai falar o seguinte, se você tiver a possibilidade de negociar, negocie. Agora, se a negociação, a diplomacia não funcionou e você tem que ir para porrada, que vá para a guerra, sacou? Aí ele introduz esses dois conceitos. O conceito de virtude, a virtude, né? E a fortuna, que é o acaso. A virtude é a capacidade do governante escolher a melhor estratégia para o seu governo. E a fortuna são as contingências aos quais os homens são submetidos. Vou te explicar como é que é. Ele fala que o rei tem que ter a virtude de estar sempre estudando, estar sempre se modernizando, estar sempre preparado e pronto para tudo. Por quê? Porque se eu estiver preparado e pronto para tudo, o que passar na minha frente eu aproveito ou eu descarto de acordo com o meu interesse. Então, vamos supor que, por exemplo, e nesse momento acontece a possibilidade de eu conseguir conquistar um território. Beleza? Eu tenho que estar forte, tenho que estar preparado, tenho que ter um exército que está sob meu comando para eu ir lá e invadir esse território agora. Sacou? Ou ainda, teve uma traição palaciana e um povo estrangeiro vai invadir o país. Eu tenho que ter a virtude, eu tenho que estar preparado para poder, meu velho, receber traidores, para poder emboscar aqueles que vão me pegar. Sacou? Isso é virtude, isso é fortuna. E o acaso, né? Vou te dar um exemplo para a sua vida de aplicação de Maquiavel. O que seria sua virtude? O que seria sua virtude enquanto estudante? Acordar no horário das aulas, acompanhar as aulas, ler o material das aulas antes, fazer os exercícios dessas aulas, assistir às aulas sem dormir, sacou? Essa é a sua virtude. Estudar, acompanhar, reforçar, revisar. A sua virtude é o seu preparo, beleza? Para quê? Para quando acontecer a fortuna, ou seja, quando a chance passar na sua frente, você agarrá-la. E quando que vai ser sua fortuna? No vestibular que você vai fazer. Se você estiver preparado, você tem a virtude para conseguir pegar aquela fortuna para você, pegar a vaga para você. Se você não tem a virtude, não tem um preparo, não adianta você concorrer para aquela vaga, porque ela não vai ser sua. É isso. Tem um outro camarada que ele faz uma leitura do Maquiavel, e eu gosto bastante dessa leitura dele, que é um camaradinho que você já ouviu falar dele, o Corso, apelido de Napoleão Bonaparte, que nasceu na Córcega, beleza? O Napoleão Bonaparte, ele cria figuras animais. Ele fala que ele tem o leão e ele tem a raposa, sacou? Aí você fala assim, como assim o leão e a raposa? Olha a ideia dele. Se o leão é a força bruta, passa por cima, atropela, mata e come, sacou? A raposa é a astúcia, ela é pequena, ela não tem força. Ou ela tem muita astúcia ou ela não sobrevive, beleza?
E aí o nosso camarada Napoleão fala, em vários momentos da vida dele, antes de batalha, antes de acordos, ele fala assim, é comum, vou de raposa ou vou de leão? Aí você fala assim, pô, o que esse cara tá falando? Vou de raposa ou vou de leão? Bem, será que eu vou conseguir vencer essa batalha só na estratégia? Só no acordo? Só na combinação? Então eu sou a raposa, sacou? Astuta, negociadora, que espera, que planeja, beleza? E se eu perceber que eu não vou ter chance diplomática, não vou ter chance de negociação, eu vou de leão. E o que quer dizer quando ele falava que ele ia com o leão? Que ele ia passar o carro em cima, beleza? Então, um bom governante, ele deve saber combinar virtude e fortuna. Ele tem que estar preparado para todas as possibilidades que passarem na vida dele, ele ter a possibilidade de se manter no poder e manter o país intacto. Show de bola? Quando o cara fala para cada fim existe um meio, significa o quê? Pode usar diplomacia? Usa. Não resolveu pela diplomacia? Use a guerra. Pode jogar honesto? Pode. A honestidade não convenceu ou não fez você ir para frente? Pode trair, pode corromper. Não significa, é a única coisa que eu quero falar para terminar o Maquiavel, porque as pessoas acham que quando o cara fala que ele é maquiavélico, que ele é só ruim. É o cara que engana, é o cara que trai, é o cara que corrompe. Não. O Nicolau Maquiavel fala que se tiver a necessidade de se utilizar dessas coisas, corromper, roubar, matar, trair, levar para a guerra, faça, desde que você se mantenha no poder e mantenha a integridade do seu território. Só uma curiosidade, o Nicolau Maquiavel, nesse momento, já defende uma monarquia centralizada, porque a Itália não era. Não existia Itália nesse momento. Você tinha várias e várias cidades italianas que competiam umas com as outras. República de Parma, República de Gênova, República de Firenze, Milano, sacou? E ele estava certíssimo. Por não ter essa descentralização, por não ter essa centralização, por existir essa descentralização, aquele país não cresce como potência. Não tem Itália como potência na Idade Moderna. Só vai surgir Itália unificada em 1870, com Camilo Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini, beleza? Então ele rompe com a política moralista da época, falando que se tivesse a necessidade, você poderia sim, né, se livrar dos apegos religiosos ou moralistas, e se precisasse, você poderia sim trair, corromper, roubar ou matar. Para cada fim existe um meio, beleza? Já o Thomas Hobbes, velho, também é sensacional. O Thomas Hobbes vai criar uma obra que se chama O Leviatã. Essa obra do Leviatã, ela é uma obra... o Leviatã é um monstro que existe citação dele na Bíblia, inclusive, o Leviatã. Então é um monstro mitológico, e alguns vão colocar como sendo uma própria monstruosidade da Bíblia, né? Mas o Leviatã seria um monstro que, ao mesmo tempo em que você deve temê-lo, ele é um monstro que te protege. Vou te dar uma ideia para você ver qual é que é. Olha a capa do Leviatã à direita. Se você puder dar uma aumentada aí, dá uma aumentada para você ver. Observa que o Leviatã, a cidade, você está vendo que tem as montanhas, beleza? A cidade está no meio, dá para você perceber aí, Ana. Tem o rei, aí uma primeira cadeia de montanhas e uma outra cadeia de montanhas, tá vendo? Aí você tem a cidade, o palácio, a igreja, as pessoas morando em volta aí. Observa que aquele que protege o território, aquele que protege a cidade com a espada na mão e com o cetro do poder político e religioso na outra, é o rei. Eu sei que nessa imagem não dá para você poder ver, mas o corpo do rei, ele é composto por pessoas. Ou seja, esse monstro tem que ser temido, mas também é amado. Ah, por quê? Porque esse monstro que é o rei, ao mesmo tempo que ele é a lei, ele é a regra, é ele que mantém a ordem, é ele que mantém a paz. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês como que funciona esse Leviatã. Observa aí, ó, a imagem Leviatã sintetiza a teoria do Thomas Hobbes. Nela, o rei coroado aparece como superior aos demais. Em uma das suas mãos ele carrega a espada, que simboliza o poder militar, e na outra o cetro, que representa a justiça, o poder político-religioso. O corpo do rei é composto por corpos de vários indivíduos, representando a associação das vontades individuais transferidas para uma única pessoa, naquilo que ele chama de contrato social. Então, olha só. O Thomas Hobbes fala que antes de existir um poder centralizado, antes de existir um camarada que concentrasse poderes nele para trazer a ordem, a humanidade vivia em plena liberdade, mas essa plena liberdade era ruim.
Ah, por quê? Porque a plena liberdade, ela convivia com a ausência de leis. Então, como não existiam leis, e como a liberdade era plena, as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem. Então, você poderia roubar, matar, estuprar, extorquir, o que for. As pessoas viviam na barbárie total. E aí, de acordo com Thomas Hobbes, vai chegar um momento que a própria população, em nome de uma vida mais controlada, de uma vida com regras, que evitasse a barbárie, que evitasse os estupros, as guerras, os assassinatos, os roubos, a própria população vai abdicar do seu estado de natureza, ou seja, da sua liberdade total, para conceder poderes a uma única pessoa. Então, o povo concede poderes a uma única pessoa, para essa única pessoa governá-los. Colocar lei, colocar ordem, colocar regra e evitar a barbárie. Sacou? Então, o rei manda porque o povo concedeu poderes para ele. O rei cria regras para o povo viver em paz e harmonia. Sacou como é que é? Então, justifica a necessidade da sociedade civil organizar-se politicamente para superar o estado de natureza, o estado de barbárie, que era sinônimo de caos. Sem um governo forte e eficiente, os homens não se respeitavam e não tinham uma boa convivência. Então, o Estado seria um mal necessário. Ah, por que o mal? Porque eu vou retirar sua liberdade plena. Mas seria capaz de assegurar que os indivíduos se comportassem de forma social e política pacífica. Beleza? Deixa eu ver aqui que tá apitando, deixa eu ver se tem dúvidas da galera aqui. Não, não tem. Sem dúvida, show de bola. É porque essa matéria é uma matéria mais fácil, né, brother? É uma matéria show de bola, eu gosto bastante dela. Então você já viu duas teorias que não são religiosas. O Nicolau Maquiavel fala que para cada fim existe um meio, então o rei pode recorrer a vários e vários atributos para poder se manter no poder e manter a integridade do país. O rei não precisa se ligar a questões morais ou religiosas. Se ele puder negociar, negocia. Se ele tiver que ir para a guerra, que ele vá para a guerra. E o Thomas Hobbes, que vai falar do contrato social, de que a humanidade concedeu poderes ao rei para o rei poder mandar nela, colocando regra, lei e tornando a sociedade mais pacífica. E aí nós entramos nos teóricos religiosos. Ah, só um breve comentário. É muito comum cair em questões, quando fala sobre contrato social, dois caras. O Thomas Hobbes, que é o primeiro, e depois o John Locke, lá no Iluminismo. O John Locke também vai falar do contrato social. Só que se o Thomas Hobbes fala, o rei manda porque o povo deu poder totais para ele, então o povo tem que aceitar. O John Locke fala o seguinte, de fato o rei manda porque o povo deu poderes para ele. Agora, se esse rei não governar de acordo com os interesses do povo, o povo tem direito de romper esse contrato social, retirar esse rei do poder e colocar outro, que era o tal do direito de resistir à tirania, sacou? Mas nós falaremos mais do nosso camarada John Locke quando entrarmos em iluminismo. É só para eu poder citar que esse termo contrato social, ele vai ser defendido pelo absolutismo e lá no iluminismo ele vai ser defendido, mas também criticado. De fato, existe o contrato. De fato, o povo concede poder ao rei. Mas se o rei não governar de acordo com o povo pode tirar. Essa ideia é lá no iluminismo. Agora, os teóricos divinos, né, são fáceis, né, cara? Ah, por quê? Porque a teoria do direito divino dos reis fala que o poder do rei emana de Deus, sacou? Concentração do poder é explicada a partir da religião. O rei é considerado um representante de Deus na terra. Ir contra o rei era um crime e era um pecado, porque ir contra o rei é o mesmo que ir contra Deus, sacou? Começa então a crença na divindade dos monarcas, cara. Aí você fala, por quê? O que o rei toca, Deus cura. E aí, cara, essa frase ela te dá muito poder, porque, tipo assim, se você está doente, o rei toca em você, Deus cura você, vão acontecer alguns momentos aí de algumas calamidades, de algumas doenças, de algumas pestes, que essa frase não vai se mostrar verdadeira. Aí você fala, por quê? Porque eles, inclusive, vão morrer disso, beleza? Então é uma forma ideológica, a partir da religião, de concentrar poderes no rei. E se vocês acham que ela funciona ou não, funciona muito. Aí você fala, por quê? Porque nós temos ainda várias ideologias religiosas que permeiam o nosso imaginário e as nossas vidas. Se você, por exemplo, é um camarada católico apostólico romano, você sabe que o Papa ele é iluminado pelo próprio Deus. Inclusive, de acordo com a Igreja Católica, o Papa possui o dom da infalibilidade, ele não peca. Sacou? Porque se ele é iluminado pelo próprio Deus. O primeiro Papa que negou
o dom da infalibilidade foi o atual, que é o Mário Bergoglio, né? O Francisco. Ele foi o primeiro papa da história que negou o dom da infalibilidade. Ele falou, não, eu sou um pecador e eu posso errar, e se eu errar, eu tenho que ter a humildade de pedir desculpa pelo que eu fiz. Sacou? E mais influência. Boa parte de nós acreditamos em vida após a morte, influência da igreja. Boa parte de nós temos conceitos ou sacramentos religiosos que fazem parte da nossa vida, casamento, batismo, eucaristia, extremunção e assim vai, né? Vamos ver então esses teóricos. O primeiro é o Jean Bodin, como eu falava quando eu estava na 7ª série. O Jean Bodin, ele vai escrever 6 livros sobre a República e ele vai dedicar uma parte da sua reflexão política a defender a soberania do rei a partir, meu velho, de Deus. Observa que ele nega a necessidade do poder legislativo. Ele fala assim, para que poder legislativo? Se a vontade do rei é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa para todos, para que ter poder legislativo? Então basta o rei falar que aquilo vira lei abençoada por Deus. Não precisa de debater com deputado e senador. Até porque esses caras só vão virar mais funcionários públicos que vão mamar nas tetas do Estado, né? O Bodin também era um famoso perseguidor de manifestações heréticas. Se você falasse, por exemplo, que isso que ele está falando é mentira, se você falasse que é mentira de que o rei representa Deus na Terra, a chance de ir para a fogueira era bastante grande. E o Jacques Bossuet, a principal obra dele é A Política segundo a Sagrada Escritura, também de teoria divina dos reis. Todo o poder do rei emana da vontade de Deus. Contestá-lo seria crime e sacrilégio. Então é fácil. Jean Bodin e Jacques Bossuet, teoria do direito divino dos reis. Concentração total de poderes nos reis. Não havia necessidade de poderes auxiliares. O rei é soberano. O que ele aplica é abençoado por Deus e o povo tem que aceitar. Beleza? Show de bola? Massa. Aí essa primeira partezinha se foi. Deixa eu abrir para vocês aqui agora a próxima. Acabou nossa aula. 10h50. Então, na nossa próxima aula, senhores... Caraca, passou rapidinho, velho. Na nossa próxima aula, então, a gente vai começar na parte 2. A parte 2, vou espelhar ela só para vocês verem aí. Vamos ver se vai abrir. Calma que já vai. Aqui. A parte 2, nós vamos falar sobre as experiências absolutistas. Então, só para espelhar para você ver o material da próxima aula, rapidinho. Cacete de agulha. Aqui, ó. Essa. Beleza? Aula 14, show de bola. E aí a gente vai ver exatamente as experiências absolutistas. Página 35 da sua apostila. Show de bola? Portugal, Espanha, tá vendo? Vai de novo revisar a matéria, que a gente acabou de falar. Só citar, rapidinho acaba isso aí. E já vamos para a próxima matéria. No mais, senhores, beijo para vocês. Tenham boas aulas, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Até mais. Desculpe aí passar 3 minutos. Tchau, galera.